Bom dia, tudo bem? Live da manhã. Eita, o tripé caiu aqui. Hoje a gente vai falar sobre intuição e eficiência. Continuamos falando sobre eficiência e hoje vamos falar de um assunto muito importante, intuição. Para quem não me conhece, é novo aqui, meu nome é Humberto Cristóvão, eu ajudo prestadores de serviço a terem estratégias eficientes para trabalhar menos e lucrar mais. Porque eficiência é literalmente isso, é você conseguir fazer menos com muito mais resultado. Isso te possibilita chegar a patamares muito maiores ou muitas vezes ter uma qualidade de vida muito melhor. E a intuição é uma ferramenta muito importante que pouca gente utiliza, mas todo mundo tem. Algumas pessoas conseguem dar ouvidos maiores para a intuição, outras pessoas menos. Deixa eu ligar a luz aqui que eu vi que tá desligada. Tava estranho. Acender. Aí, agora foi. Caiu tudo aqui. Foi. Então vamos lá. A intuição, ela é aquele sentimento que vem do coração. Aquele sentimento de você precisa fazer isso. Sabe quando você não fala não para uma pessoa e aí você fica, eu não devia ter falado sim, eu não devia ter concordado com aquilo. Ou você fecha um acordo, ou você faz alguma coisa que você fica depois pensando, pô, eu não deveria ter feito, eu deveria ter ido, ou eu não deveria ter ido. Isso é o teu coração falando. É a voz da tua intuição dizendo. E a tua intuição, ela tem uma conexão direta com o seu inconsciente. Ela tem uma conexão direta com o seu eu superior, a sua alma, literalmente. A intuição, ela consegue perceber coisas que você não percebe no seu inconsciente. Vamos lá. Freud comparava a nossa mente a uma casa, onde você tem um cômodo com uma vela acesa, onde você consegue enxergar. Isso é o seu consciente. Só que essa casa tem vários andares, várias escadas. Tem alguns quartos que você nem quer abrir, porque você não quer enfrentar o que tem lá dentro. E tem muitos lugares escuros, onde você sente e ouve os vultos das coisas acontecendo, mas você não consegue ver exatamente o que é. Isso é o seu inconsciente. A maior parte de você é seu inconsciente. É essa casa escura. E o seu consciente é só aquilo que você está enxergando. Então, é muito raso você pensar que tudo que está na sua mente é aquilo que você tem consciência, é aquilo que você está imaginando. Na verdade, tem muitos traumas, muitos bloqueios, muitas situações até positivas que estão no seu inconsciente. Bom dia, Dila, Lidiane, Gisele. Tem muitas coisas que você vive que estão no seu inconsciente. Quando você aprende a dirigir, vai começando a virar automático, vai entrando no seu inconsciente. Ou muitas vezes você está fazendo coisas, não teria como você raciocinar exatamente tudo que você está fazendo. Você vai fazendo coisas no automático e você vai tendo sentimentos, você vai tendo muitas percepções que fazem com que você tome decisões rápidas. Se você não tivesse a intuição, se você não tivesse o inconsciente, você seria uma pessoa que calcula exatamente tudo que está fazendo. E tecnicamente isso não tem como. Não tem como. Você consegue estar plena em consciência numa coisa só. Agora as outras coisas elas vêm do inconsciente, que são emoções, são sentimentos. É por isso que muitas vezes quando você tem um inconsciente muito sujo, com bloqueios, etc., o que acontece? Você não consegue tomar certas decisões, você bloqueia por causa de vergonha, você bloqueia por causa de medo, por causa de necessidade de aprovação. Da mesma forma, quando você tem um inconsciente positivo, quando você treina o seu consciente, inconsciente, para trabalhar positivamente, você vira uma pessoa muito mais forte para aguentar, para continuar. Da mesma forma, quando você ouve muita negatividade, quando você tem pessoas ao seu redor que estão te atrapalhando, que estão te travando, que estão dizendo que você não é capaz, você está poluindo o seu inconsciente com isso. Então, é por isso que existem essas questões de confirmações positivas, quadro dos sonhos, etc. Para você fazer o seu inconsciente estar sempre trabalhando em cima daquilo. Você quer ter uma solução sobre algo? Começa a pensar em solucionar aquilo. Porque você vai dormir, vai acordar, você está vivendo e seu inconsciente está começando a encontrar formas de fazer aquilo dar certo. Porque você quer. É assim que funciona. E a sua intuição é nada mais nada menos que o seu coração.
O seu coração, através da sua vivência ou através de coisas que você nem viveu, coisas espirituais mesmo, ele consegue te dar a direção da onde você seguir. Ele consegue te apontar para o seu propósito. Ele consegue apontar uma pessoa que, pô, essa pessoa não é legal para isso. Essa pessoa não é legal para fechar esse negócio. Essa pessoa não é legal para você estar andando com ela. Tipo, pô, eu não fui muito com a cara dela. E geralmente não falha. Então, quando você consegue perceber o seu coração, quando você começa a seguir teu coração, você tem muito menos chances de arrependimento. Porque é o seu eu interior falando com você. É algo de intuição. É algo que está além da sua compreensão. Você quer seguir seu propósito? Seu coração. Só que aí tem um ponto. Seu coração, ele também pode ser enganoso. Se ele estiver sujo. Você precisa purificar o teu coração. Você tem que estar o tempo inteiro trabalhando em purificar o seu coração. Porque se o seu coração ele estiver apontando para desejos e paixões, para luxúria, para coisas pecaminosas, o que vai acontecer? Você só vai pensar nisso. Uma pessoa que é viciada em pornografia, por exemplo, ela só vai pensar nisso. Ela polui totalmente o teu coração. E aí o coração dela só aponta para isso. Só aponta para esse tipo de coisa. Uma pessoa invejosa, ela vai ter o coração invejoso. Ela só vai pensar nisso. Somente nisso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa purificar o seu coração para que você possa utilizar ele a seu favor. A sua intuição ao seu favor. Porque a tua intuição é uma das ferramentas mais poderosas que você tem. E ela gera muita eficiência. Lembra do que eu falei de eficiência? É como um motor de carro. Ele tem que trabalhar com menos combustível e mais potência. Você trabalha com muito mais potência e muito menos esforço quando você não fica necessariamente raciocinando tudo. Você começa a pegar os atalhos. E um dos atalhos mais fortes e mais bem direcionados é um coração puro. Purifique o seu coração e siga a tua intuição. Porque a tua intuição é uma ferramenta poderosa que tem insights tanto da sua vivência, da sua sabedoria, da sua experiência, quanto insights divinos mesmo, literalmente. Literalmente insights divinos. Porque quando você dorme, é como se o seu eu adentrasse num mundo superior, um mundo espiritual. Você é banhado por um mundo espiritual, que não existe tempo e espaço. Então a tua intuição, ela está além do tempo e espaço, do que já aconteceu, do que vai acontecer. E você consegue ter essa experiência disso. Só que você não tem linguagem para a intuição. A intuição, ela fala com sentimentos, com impulsos, e você tem que começar a perceber isso. Começa a perceber o que o seu coração está falando. Começa a perceber aonde a tua intuição está te levando, o que ela está evitando. Só que toma cuidado para você não saber diferenciar. Porque muitas vezes pode ser um bloqueio. Às vezes você está evitando algo porque você não quer, porque você está bloqueado em alguma coisa. Por isso que é importante, para você ter máxima eficiência, você ir desbloqueando e você ir limpando o teu coração, para que você possa usar essa ferramenta da melhor forma possível. Tá bom? Vamos encerrar aqui, eu tenho um compromisso agora, mas direto ao ponto é exatamente isso. Começa a olhar para o seu coração. Começa a limpar teu coração. Começa a discernir o que é bloqueio, o que é desejo, paixão e o que é a intuição, o que é seu coração falando. Você precisa limpar o coração para isso, para viver no máximo de eficiência. Beleza? Então, vamos lá. Se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast ou o link da bio. Todas essas lives vão para lá. Você pode lavar louça, dirigir, trabalhar com a tela desligada, porque no Spotify você consegue fazer isso. Ou então, todas as lives estão no feed aqui. E se você quer minha ajuda para trabalhar com mais eficiência, trabalhar menos, lucrar mais, me manda um direct. Fala dessa live que eu vou te dar um primeiro passo excepcional. Tá bom? Então, vamos lá. Fecha os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, pensando somente no agora. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, nos deu esse dia maravilhoso, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por mais essa live, por mais esse tijolinho nessa grande edificação que estamos construindo. Que o Senhor nos dê um coração puro,
um coração com discernimento, um coração sábio, em que venhamos aprender a discernir o que é o nosso coração, o que é a nossa intuição, o que é aquilo que é uma ferramenta maravilhosa que temos em mãos e precisamos aprender cada vez mais a utilizá-la. Que venhamos cada vez mais nos purificarmos, nos refinarmos como pessoas, para que possamos usar essa ferramenta maravilhosa. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano, o melhor ano da minha vida. Vamos pra cima, faça por onde, desenvolva muito esse ano, tá bom? Estamos no segundo semestre, mas é um tempo que dá pra colher muita coisa, dá pra plantar muita coisa. Faz acontecer, acredita em você. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe vocês e tamo junto. Até amanhã. Tchau, tchau.